que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Então, bom dia, Fábio José. Bom dia, professor Anacleto. Bom dia aos ouvintes da Voz Serriense. Estamos aqui com a missão, nós educadores da Serrinha dos Quintos. Já queria de antemão agradecer ao convite que nos foi feito pela assistência social, em nome da presidente do CMDCA, a mais conhecida é Silvânia, e do secretário de assistência, Edson. Então, nós vamos discutir temas, ou seja, itens relevantes sobre o Estatuto da Criança e o Adolescente, e o seu atendimento no campo educacional, no contexto do abuso sexual da criança e do adolescente. Então, todos nós somos sabedores de que, de acordo com o artigo 53, a criança e adolescente tem o direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, e que prepara para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, nós vamos discutir, não é, professor Anacleto, pontos relevantes que nós, como educadores, no dia a dia, presenciamos em relação ao abuso e também a violência que acontece por muitas vezes no contorno, ou que cai no contorno da educação, na sala de aula, no contexto educacional. E nós, como educadores, que estamos no dia a dia em sala de aula, nós temos o poder de perceber e também de prevenir o que poderá acontecer ou que já está acontecendo fora da escola. Então, o primeiro ponto a ser debatido é a igualdade de condição para o acesso e permanência na escola. Nós entendemos que toda criança e todo adolescente, ele tem o direito e tem o dever de ser bem acolhido dentro da escola, na sua sala de aula, por seu professor, pelo vigia ou por toda a equipe escolar. E as condições, quando acontece o abuso, seja em casa, no ambiente familiar ou na rua, esse direito igualitário que todos têm fica comprometido. Então, o papel da escola é identificar, promover essas ações para que o aluno que esteja de alguma forma sofrendo abuso sexual, das várias formas, nós vamos falar aqui mais na frente, ele possa ter direito à escola, né? Sem ter vergonha, sem ser discriminado e dentro do que determina a lei. A gente vai trabalhar essas questões também. Muito bem, Anacleto. E outra coisa, por muitas vezes o professor está na sala de aula e ele percebe uma criança, um adolescente com um comportamento diferente, não é isso, professor Anacleto? E por muitas vezes ele tenta conversar com aquela pessoa, tenta identificar o problema que está acontecendo e fala, esse aluno ele tem um comportamento tão diferente, ele não se concentra, ele não se socializa, não tem amizade com os colegas, não conversa com o professor, com a coordenação da escola, e isso já requer um cuidado, já requer uma investigação por parte da escola. Sabemos que por muitas vezes essas crianças, elas são até obrigadas a não expor o seu sentimento. E isso já nos torna, por muitas vezes até impotente de chegar e descobrir que tipo de problema está acontecendo, se é um abuso em casa,
ou se ele já foi violentado por alguém na rua, ou ele está sendo, escola, né? ou até na própria escola, não é, Anacleto? E ele está como que tivesse proibido de falar, de expor, e fica com a mente, né? Como se diz, perturbada, não é, Anacleto? E torna, muitas vezes, o processo educacional difícil. Esse aluno, ele não vai aprender, esse aluno, ele não está envolvido no contexto social, ele não participa das atividades da escola, ele fica isolado, é uma pessoa completamente isolada. E nós, professores, eu estou falando como professora, nós temos o papel de psicólogo, como diz a nossa coordenadora Zeirinha. Quantas e quantas coisas a escola já descobriu? Quantas e quantas coisas a escola já chegou até a família e já conseguiu resolver? Não é isso, professor Anacleto? Você que está lidando até mais do que eu há pouco tempo nas salas de aula, você tem mais a falar sobre esses casos, não é Pronto. isso? Outra questão do artigo 53, Wagner, também fala não só da igualdade de condição para o acesso, mas o direito a ser respeitado por seus educadores, né? Às vezes é comum chegar à escola, aos bancos escolares, a situações de exploração, seja sexual, seja familiar, de várias formas. E a gente, muitas vezes, não tem a sensibilidade. A escola precisa ter a sensibilidade de que é um direito do aluno a ser respeitado. E de acolher, não é? De acolher e ver a sua diferença, a sua forma. Principalmente aquele mais menosprezado, que às vezes a gente já taxa de como educador, a gente gosta daquele aluno caladinho, aquele aluno que comportado dentro dos padrões normais educacionais, que aprende, que não dá trabalho, mas na verdade a gente não vê a realidade que está por trás daquela criança que se comporta mal, daquela criança que faz gestos obscenos, daquela criança que não tem, ou seja, o comportamento social, entre aspas, aceitável, que pode ocorrer várias formas. Ela pode ser reprimida, ficar isolada, envergonhada, né? Pelo resto da vida, não é, ela Ana pode Cleide? também ter o outro lado do comportamento, ela ser totalmente, ou seja, desbocada e outras situações sociais que é bem comum. Por isso que ela não deve ser discriminada, né? Devemos procurar uma maneira de atender aquela criança e entender, porque a criança passa boa parte, talvez 25% mais na sala de aula. E como muitas vezes o abuso acontece dentro de casa, ou seja, por familiares, por parentes, pessoas próximas, tá, na escola, quando esse aluno tem um acolhimento, que ele se sente mais à vontade para contar as ameaças, os abusos, a repressão que ela está sofrendo. É por isso, professor Anacleto e ouvintes, que se faz de grande importância a sensibilidade de nós educadores, a sensibilidade de ouvir, a sensibilidade de acolher, a sensibilidade de conversar com as famílias, a sensibilidade de buscar o problema e tentar, dentro da sociedade ou com as leis que regem, não é, o estatuto, passar a divulgar e também informar os órgãos competentes para que sejam tomadas as devidas providências para que aquele adolescente, aquela criança não deixe de ter uma vida perturbada, deixe de participar da sociedade ativamente, de participar de grupos, de participar de igrejas. O importante é uma conversa, o importante é você observar, o importante é você ter um olho biônico no que está se passando. Resgatar também o que é que se passa no contorno, no contexto social daquela família ou daquela criança. Porque por muitas vezes, quem está por fora sabe do que está acontecendo e tem medo de chegar a uma escola, de chegar a um órgão competente, como é o Conselho Tutelar,
ao CMDCA e tratar desse assunto. Como educadores, não é, Anacleto? Nós temos a responsabilidade de acatar a criança e esse adolescente da forma que ele está. Agora, nós temos também a obrigação de buscar e de saber, e quando for investigado, entregar aos responsáveis. Não é isso? Pronto, então o papel da assim, escola. Anacleto, só um pouquinho. O papel da escola é de bastante relevância, porque a escola, como a Anacleto já falou, está todos os dias com aquela criança, com aquele adolescente. Não é isso, Anacleto? E a escola tem muito mais percepção no que está acontecendo do que até mesmo a família, não é? Porque a família, por muitas vezes, diz, meu filho está com depressão, meu filho está se cortando, não é isso? Que são problemas que acontecem rotineiramente nas escolas. Será que uma investigação bem profunda sobre esses casos não vem atrás dessa criança um problema desses, não é, gente? Outra coisa também que eu já queria falar antes de passar para Anacleto é a questão da escola policiar as roupas, os fardamentos dos jovens, das crianças. Muitas vezes os pais acham bonito uma criancinha de 3 anos, de 4 anos tá com a roupinha curta, com a blusinha curta. E no momento em que a família está achando bonito, os abusadores estão achando bonito. E os abusadores podem muito bem tentar enganar aquela criança, tentar enganar um jovem, um adolescente que ainda não está com a cabecinha formada, e aí irá acontecer o abuso. Daí a importância de família e escola de mãos dadas, família e escola de mãos juntas, unidos, porque só unidos nessa causa nós podemos evitar. E evitar é preciso, não é, professor Anacleto? Então, Fábio, dentro dessa abordagem, que é a parte, a gente vê que o papel da escola é identificar, porque geralmente ao identificarmos a gente encaminha para alguns órgãos. Então a gente presta atenção a alguns sinais que a escola deve sempre estar identificando, encaminhando a psicólogo, conselho tutelar, a órgãos, até mesmo ao Ministério Público, dependendo de cada caso, né, Fábio? E os sinais, eles podem ser interpessoais, comportamentais, né, cognitivos, físicos e sexuais. Os emocionais, a gente fica ligado, tanto pais como professores, que pode ser um aluno muito envergonhado, né, um aluno que se senta humilhado, em qualquer situação ele está humilhado. Ele sente raiva sem motivos aparentes, muita raiva, ele é hostil e é como se fosse uma criança desempoderada, não tem poder. E revoltado também, né, Anacleto? Diante de certas situações, ele se acha menos inferior do que os outros, se acha inferior. Não é isso? Né? Isso aí. Tem a baixa, né, autoestima. Né? Aí, interpessoais, né? Só complementando aí, Anacleto, que os pais, a questão dos pais, né? E as famílias também, eles, por muitas vezes, as crianças ou os adolescentes não foram criados pelos próprios pais, não é isso? Daí se dá, diante de tanto problema, de tanta falta de amor, de tanta falta de conversa, de tanta falta de carinho, a criança e o adolescente, ele se engraça, não é? Por um certo, como se diz, depoimento de uma pessoa que está ligada à família, né? Mas que não está morando no seu contexto familiar. É porque, Fábio, nas famílias hoje nós temos vários problemas, família de pais separados, né? Família de pais que moram com a tia, crianças que moram com a avó,
crianças que moram só com o pai ou só com a mãe, e eles perdem um pouco dessa identidade. E é aí que muitos abusadores aproveitam dessa carência, dessa falta natural que sente cada adolescente ou criança e fica mais vulnerável. É por isso que quando você vê nas questões interpessoais aqui, a criança muitas vezes, quando ela é abusada, ela sente medo de intimidade, de abraços e carinhos, porque tudo para ela é pensar que é mais um abusador. Solidão, muitos se isolam, né? Gosta do escuro. E muito bem. Outros fazem ao contrário, a erotização da proximidade. A pessoa se aproxima e já vão pensando que é outra coisa, né? E a pseudomaturidade, são aqueles adolescentes já bem novinhos, com 11, 12 anos, falando e agindo como se fossem pessoas de 20, 30 anos. Isso é a pseudomaturidade, maturidade antes do tempo, gerada às vezes por abuso. Às vezes, infelizmente, os abusos, cerca de 40% ou mais, acontecem dentro de casa. Às vezes por pai, a mãe, o padrasto, o avô, o tio, o amigo próximo, o vizinho. E é por isso que devemos ficar ligados quando o filho apresentar alguma diferença. Porque o problema, Fátima, é que a escola serve como identificadora. Justamente na sociedade que nós vivemos, tem pais que saem de 5 horas para trabalhar e retornam 8 da noite. E muitos não veem nem seu filho. Quando vê, são poucos momentos e já chega cansado de trabalho. Às vezes, mãe, acontece muito essa realidade. E às vezes o professor passa 4 horas com aquele aluno e é muito mais capaz de identificar do que um pai que muitas vezes passou 1 hora, meia hora com o menino dormindo. Verdade, Anacleta. Aí é a importância, né? Da família também ter as suas responsabilidades com a parte educacional, né, das crianças. Como dar limites, receber as orientações das escolas necessárias para que essa criança e esse adolescente tenham um convívio sadio na sociedade, além da própria matrícula na rede de ensino, não é isso, Anacleta? Que, caso descumprida, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental ou qualquer, ou médio, ou também o ensino infantil, não é? Encaminhem ou comuniquem ao Conselho Tutelar, não é isso? Pronto. Aí aqui, Anacleta, a questão de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas, elevados níveis de repetências, não colaboração das famílias com os alunos. O que é que você acha, professor Anacleto, nesses itens? Esses itens influenciam em algo que está se passando por trás dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças? Com certeza, Ana Fábia. Essas questões, quando o aluno começa a faltar muito, quando o aluno que o aluno vem normalmente, começa a ter perca de rendimento, ele começa a mudar seu comportamento e o professor conhece, o aluno tal está tão diferente, já deve ser investigado, que pode ser um abuso, e entre eles o abuso sexual. Então deve ser investigado, chamar o pai, chamar o responsável e perguntar se aconteceu, onde o filho está andando, por que ele está se comportando daquela maneira. As companhias, não é? Também, que é muito importante. Aí tem os sinais aqui, ó. Os sinais que a gente deve, comportamentais, né? Quando começar a brincadeiras sexualizadas demais, já fique ligado que alguma coisa está, alguma influência, seja na televisão, seja no computador, ou de algum abusador, né? E também, Anacleto, tem muito cuidado os pais policiar a questão das redes sociais, né? Porque as redes sociais também influenciam muito as crianças e os adolescentes. Porque o pai, ele vai dormir ou deixa seu filho com celular. Sabe lá ou com computador. Sabe lá o que é que seu filho está fazendo. Sabe lá com quem seu filho está se comunicando. Sabe lá o que é que estão mandando seu filho, que tem uma cabeça ainda não formada, fazer. Começa daí também, não é uma questão que deve ser combatida, analisada tanto na família como também na escola. O uso indevido leva à violência? Leva, não leva, professor Anacleto? Sim. Porque o aluno ou a criança, no caso da escola, ele pode estar também participando de grupos que estão ligados à violência sexual, a abuso.
sites pornográficos, não é isso, Ana Cleide? Drogas e outras. Uso de drogas que são inapropriados para qualquer idade, quanto mais para crianças. Aí por isso que o trabalho tem que ser policiado de ambas as partes. A família, quando libera o celular para uma criança de 3 anos, de 4 anos, que hoje o que se vê é crianças com 3, 4 anos dominando, né? Abre qualquer filme, abre qualquer site. E será que o pai está policiando? Será que o pai está dizendo, não, minha filha, eu policio? Ela está vendo somente historinhas, ela está estudando, ela está procurando sites de informações. Será que é verdade? Ou nós vamos ter que policiar, ser um policiamento constante. Mas eficaz, né? E notificar o que é que está acontecendo. Não é isso, Ana Cleide? Pronto. Então, para terminar aqui os sinais, que a gente ia ficar atento, o nosso tempo está. E tem os sinais cognitivos, né? Com baixa concentração, refúgio no imaginário, transtorno de memória, automutilação, né? Se machucar, quando as pessoas estão se machucando. Aí você deve ficar ligado e encaminhar, como acontece muito na escola que a gente trabalha, e nos últimos anos, muito ainda, a questão da automutilação dos alunos, né? A gente tem encaminhado aos psicólogos, chamados pais. E é esse o papel da escola, identificar o que está acontecendo. E por trás, às vezes, de um comportamento antissocial e inaceitável do aluno, está abuso. Pronto, Anacleto, falando a respeito disso, sobre o papel da escola, nós estamos enfrentando vários problemas onde os coordenadores pedagógicos chegam a falar, nós estamos fazendo o papel de policial dentro da escola. E o nosso trabalho pedagógico, porque são tantos problemas que são encaminhados a psicólogos, se sabe, são encaminhados ao CRAS, são convidadas as famílias, vêm à escola e os problemas são repassados. Também ao Conselho Tutelar, que nos ajuda muito, identificando, buscando, orientando. E eu acredito que com orientação, com investigação e com um bom acolhimento, a escola tende a resolver uma parte do problema. O importante é você ter autoridade, ter autonomia de enfrentar aquele problema, de enfrentar a família, de ter a capacidade de conversar com aquela criança, porque não são todas as pessoas que têm a habilidade de conversar com a criança, de ter uma conversa séria, não é, Ana Cleide? Como profissional, não é? E assim, acreditamos que a escola está fazendo o seu papel e que a família tem que chegar mais, né, visitar mais a escola, também dialogar juntamente com a escola os problemas que estão acontecendo, que a escola poderá ajudar a descobrir os problemas com o adolescente e com o jovem, né? Não é, Fátima, só uma abordagem antes de terminar e eu não esquecer. O que acontece muito na escola hoje em dia é o exibicionismo, né? As pessoas, os jovens, adolescentes têm muitos problemas, a questão da erotização, né? Os jovens e adolescentes já chegam tudo falando em sexo, drogas, e a gente tem problema querendo tocar nas partes íntimas, bater nas meninas e vice-versa, e triscar em órgãos, e a gente está se policiando, tendo muito trabalho nessas questões. Justamente por quê? Porque o aluno ou a criança, muito cedo, ela tem acesso a filmes pornográficos, ela tem acesso a conteúdos inapropriados, isso vai aguçando e não deixa de ser um tipo de abuso. Ou seja, uma permissão inadequada para o tipo. E a gente deve policiar e pedir aos pais também que nos ajudem nesse sentido, de não permitir que seu filho fique assistindo determinados filmes, tanto de violência como de algumas novelas também, a partir de 5 horas, novelas que, me desculpe, a Globo, Globais e outras, que são inapropriadas para o adolescente, que levam a uma erotização. Deve ter cuidado, né? O tipo de conteúdo nosso adolescente está vendo. Muito bem, Anacleto. Outra coisa, nós não podemos ou não devemos trabalhar esse assunto
Somente nessa semana que está antecedendo o 18 de maio, que é o dia D da campanha. Nós temos que todos os dias, em sala de aula, no contexto escolar, observar, trabalhar, não só dentro da escola, também procurar buscar a família. E quando aquele aluno também ele está se evadindo da escola, vamos buscar. Nós temos uma equipe, a intersetorial, que é formada pela saúde, assistência, conselho tutelar, também a cultura do município e todas as secretarias que estão envolvidas nesse equipe intersetorial, eles fizeram visitas às escolas. E essas visitas também que está sendo feita às escolas e às famílias, nos ajudam nisso aí. Porque às vezes o aluno ele está evadido por um problema desse, de abuso, ele está com medo de alguma coisa. E essa equipe, que é formada também por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, coordenadores, diretores de escolas, eles também têm o poder de detectar algo de violência que está acontecendo com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, e que eles possam participar do convívio educacional, da sua sala de aula, com mais gosto, com mais prazer, se sentindo útil à comunidade, se sentindo feliz, não se sentindo diferente dos outros colegas. Não é isso, professor Anacleto? E como está finalizando, eu gostaria de, Fátima, abordar um ponto, já terminando aqui, que os pais e também a escola não devem permitir crianças sozinhas com adultos ou outros adolescentes em lugares isolados, seja na escola ou na comunidade. Não permitir, em hipótese alguma, adultos ou crianças sozinhas, trancadas em banheiros, salas ou lugares isolados, né? E também investigar os sinais físicos, como hematomas, sangramento, inflamação nas áreas oral, genital, retal, desconforto corporal, dores, doenças psicossomáticas, né? A gente deve ficar sempre ligado. E fica a dica aí para os pais, fica a dica aí para as famílias e principalmente para a escola, para essas são minhas considerações finais, que não permita e nos ajude, denuncie, investigue o caso, investigue se o comportamento do filho está, ou do aluno está inadequado ou diferente, para investigar e encaminhar os órgãos necessários. Muito bem, Anacleto. Também nas minhas considerações finais, eu queria frisar mais o papel de nós educadores, principalmente os professores que estão em sala de aula a cada dia e que se deparam com grandes problemas. Que procurem ajuda quando investigar ou quando achar algo que está de errado com o seu aluno. Procure as pessoas que possam ajudar. Procurem, em primeiro lugar, a direção da escola, a coordenação, e a coordenação da escola encaminhará a família. E em reunião com conselhos escolares, com o conselho de escola, poderá se resolver muitos desses problemas e tentar evitar, tentar que aconteça algo que prejudique as nossas crianças, os nossos jovens, a conviver uma vida digna em sociedade. E o objetivo dessa semana do 18 de maio, como Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual, essa lei foi sancionada em maio de 2000 pela então deputada federal Rita Camata, que os outros nossos colegas que já passaram das outras secretarias já falaram sobre ECAS. O presidente da CMDCA, que eu escutei o programa dela juntamente com o Edson, falou propriamente no que vem a ser o papel do CMDCA, de quando foi instituído todas as leis. E que esse objetivo dessa proposta possa que a mobilização seja bem maior, não só no dia 18, nem na semana, seja de sensibilização, de informação, e que toda a sociedade participe dessa luta em defesa dos direitos de nossas crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. A escola está aí, a escola está de portas abertas para trabalhar
juntamente com todos, principalmente com a família. Só assim nós poderemos dar a nossa participação, que tem que ser não só no dia 18 de maio, tem que ser constante, né? E o slogan da campanha é: esquecer é permitir, lembrar é combater, diz que sim. Então, todos estão orientados, estão informados a que órgão deve procurar. Então, um bom dia mais uma vez a todos que nos escutaram, a Voz Serriense. Obrigada aí a Fábio, obrigada também a Marcondes, né, que sempre nos concede esse espaço. Obrigada a professora Anacleto, obrigada a Edson e obrigada a professora Esivânia, que é presidente do CMDCA. E mais uma vez um bom dia a todos e vamos lutar. A educação do município de Serrinha dos Pintos não se nega a participar de nenhuma ação ou de nenhum projeto que venha a trazer a felicidade e trazer o bem para a comunidade, principalmente dos nossos jovens e adolescentes e crianças também. Mais uma vez, um bom dia e muito obrigada.